Vendo Bevis ficar vermelho de vergonha, Leilin falou devagar e deliberadamente. Nossa aliança nutriu Sua Alteza Bevis na esperança de que um dia você seria capaz de nos levar a quebrar o selo do monarca chama ardente. Se você não tem coragem de chegar a um acordo com seus poderes, estou muito desapontado. Quando o rosto de Bevis ficou vermelho num piscar de olhos, mas ele não conseguiu encontrar as palavras para retrucar. Até mesmo Jeffrey, que não fazia parte da conversa, parecia estar pensando profundamente. Assim como Leilin disse, eles não haviam poupado esforços para preparar Bevis, e não hesitaram em colocar tudo em risco apenas para que pudessem ajudá-lo a ser promovido a ser só sobrescrito para poder enfrentar os Reis Magos. No entanto, se o desempenho de Bevis era tão fraco, mesmo que ele conseguisse avançar no final, se cumpriria sua promessa era outra questão. Afinal, se ele não tivesse coragem de enfrentar seu inimigo, com o que defenderia os interesses dos Warlocks? Leilin fez isso para fazer o outro posto de 5 moas radiantes plantar sementes de desconfiança em seus corações. O mais importante era que ele estava dizendo a verdade, o que não deixava margem para Bevis se explicar. Bevis estava sombrio e parecia quase como se estivesse prestes a chorar por causa do motivo sinistro de Leilin. A discussão entre os dois terminou em termos ruins. Quando Bevis saiu, Leilin acariciou internamente o queixo enquanto olhava para as costas recuando. Provavelmente não seria uma má ideia se ele fizesse mais algumas 6 classificações de linhagem. Dentro do Dryanscap, Leilin estava vestido em um conjunto inteiro de equipamentos de proteção. Tendo construído com sucesso uma nova tecnologia de isolamento, ele agora poderia repelir uma grande quantidade de Dryan Force. Devido ao equipamento de proteção que ele estava usando, Leilin parecia muito inchada. Ele era como um enorme animal de pelúcia parecido com um humano caminhando com dificuldades pela floresta exuberante. As mudanças ambientais no Dryanscap estão acontecendo muito rapidamente. Depois de lidar com uma figueira gigantesca, Leilin ficou no topo do pico de uma montanha. Daqui, ele podia ver a estrutura circular ao ar livre de seu laboratório não muito longe. Mas agora, numerosas vinhas cercavam o laboratório, e havia até algumas flores vermelhas brilhantes florescendo nelas. A vegetação exuberante cobria toda a área, quase bloqueando o enorme laboratório da vista. Quando Leilin esteve aqui pela primeira vez, esta área ainda era um terreno árido. A segunda vez que ele veio, se transformou em uma pastagem. E agora, a paisagem deu lugar a uma selva primitiva. A taxa da mudança na força dos sonhos é muito alta. Até mesmo a capacidade operacional do iShip não pode alcançar essas ondulações. Essa é também a razão pela qual há tantas mudanças complexas na Dryanscap. Leilin imaginou enquanto olhava para o céu. Os 3 sóis pairavam no céu, cada um deles diferentemente. O sol circular no centro tinha a carona mais brilhante em torno dele, e os raios azuis o tornavam ainda mais deslumbrante. Neste momento, a voz robótica do iShip soou, bip, reunindo a Dryan Force. A embarcação 1 foi preenchida, a embarcação 2 preenchida a 76%, na frente de Leilin havia 2 bolas de metal pairando no ar. Agora, um deles se tornara vermelho escuro, e mais da metade do outro também estava cheio de vermelho escuro. Nada mal Leilin assentiu e manteve a bola de metal que já estava completamente cheia. O Dryanscap está repleto de tesouros por toda a parte. Leilin ficou muito satisfeito com sua colheita da energia da paisagem do sonho. Esse poder era mais de meio grau superior à força da linhagem e era até mesmo comparável ao legendário poder das Leus. Era incomparável e muito atraente para Leilin. Com uma enorme Dryanscap esperando por ele para explorar, seria extremamente bobo se envolver com um Warlock como Bevis. Se eu puder explorar completamente o poder do Dryanscap, e usar isso como base para criar feitiços exclusivos para mim,
Então eu temo que até mesmo um mago de amanhecer vai sofrer muito. Lei Lin estava bastante animado. Em seus experimentos anteriores, ele havia encontrado apenas métodos que poderiam influenciar levemente a força dos sonhos. Compreender claramente os fundamentos da Dream Force e até desenvolver feitiços personalizados era uma responsabilidade pesada para ele, e havia um longo caminho pela frente para chegar lá. No entanto, com a assistência do I-Shape, havia esperança. Ele não tinha que entender completamente o que constituía a força dos sonhos. Essa era uma tarefa impossível, e qualquer um que pudesse fazer isso se tornaria o mestre do mundo. O que Lei Lin esperava fazer era utilizar levemente as leis formacionais da Dream Force para permitir que ele ganhasse um pouco de controle sobre ela, de modo que pudesse usar a Dream Force em seus ataques. Contanto que ele pudesse conseguir isso, seria um ótimo feitiço. No entanto, a Dream Force era basicamente um outro sistema de energia, então ele ainda precisava de muito tempo. Lei Lin já podia sentir a paisagem do sonho se dispersar gradualmente, especialmente depois que o pico da conexão dos dois mundos passara. Não demoraria muito para que seu laboratório perdesse os efeitos de um gateway espacial tão conveniente. Foi exatamente por isso que foi necessário que Lei Lin recolhesse alguns itens e os armazenasse como reservas enquanto ainda podia. Dreamscape é diferente de outros mundos. Está em toda parte e está ligado aos sonhos de toda criatura inteligente. Talvez, depois de entender o funcionamento da força onírica, eu seja capaz de me libertar das complicações de atravessar mundos através de um laboratório e, ao invés disso, estar diretamente ligado a este mundo. Lei Lin estava ansioso por isso. O fragmento de compreensão que ele tinha sobre a Dream Force deu-lhe a confiança para explorar mais longe do laboratório. Meus bonecos nunca foram a este lugar. Lei Lin pisou em um terreno preto, cauteloso. Devido às regras únicas da Dream Force, mesmo que ele usasse um fantoche, empregado ou algo semelhante, ele não seria capaz de explorar além do alcance fixo do laboratório. Sempre que saíam dos confinamentos dessa distância fixa, os fantoches e servos automaticamente perdiam contato com ele, e Lei Lin não tinha como evitar isso. Atenção! Atenção! A concentração de Dream Force excedeu o nível 5 e alcançou o nível máximo de aviso. Uma caixa vermelha apareceu do I-Chip neste momento. A força dos sonhos vermelha escura cercava Lei Lin, extremamente concentrada. Ele já havia se materializado no mundo real, e agora estava tentando romper o equipamento de proteção de Lei Lin e entrar em seu corpo. Em questão de segundos, Lei Lin sentiu-se como se estivesse no fundo do mar, cercado por uma aterradora pressão d'água em todos os lugares, que até o fazia se sentir fraco e oprimido. Se for a tal ponto, já é muito perigoso. O coração de Lei Lin se apertou, e ele não pôde deixar de apertar o punho com mais força. Dentro estava o brinco escarlate Ding-Dan Ding-Dan, o som alegre e despreocupado de um sino soou de longe quando luzes coloridas de neon piscaram, fazendo Lei Lin parar em suas trilhas. Ele olhou ao redor do seu entorno. A floresta densa havia desaparecido, quem sabe, e uma miragem nebulosa apareceu à distância, que parecia um gigantesco parque de diversões. Eu entrei no sonho de outra pessoa? Ou alguma outra área perigosa? Estes ainda são perigosos demais para mim, devo partir. Lei Lin valorizava muito sua vida e, ao ver essas visões que estavam fora do comum, ele fez planos para recuar. Mas neste momento, o I-Chip de repente enviou um aviso, bip. Ondulações de energia detectadas à frente, rank 1 criatura detectada. Radiação de calor e reações químicas cumprem os critérios, determinados a serem as características da existência de um ser vivo. Probabilidade de existência de uma criatura inteligente. 52,9%, o aviso, que veio do nada, confundiu Lei Lin completamente. É o povo indígena de Dreamscape, resmungou Lei Lin, com as pupilas ardendo de fervor. Se forem eles,
A compreensão dele sobre a força dos sonhos será maior do que a minha. Seria ainda melhor se eles tivessem seu próprio caminho para o poder, o que me pouparia muito tempo. As pupilas de Leilin brilhavam continuamente e ele claramente avaliava suas opções. Embora haja perigo aqui, com o isolamento proporcionado pelo equipamento de proteção, estou muito certo de que, pelo menos, poderei recuar em uma única peça. A possibilidade de encontrar seres inteligentes em outros lugares é muito baixa, então vale a pena lutar por isso. Depois de avaliar os prós e contras, um traço de determinação apareceu no rosto de Leilin e ele entrou diretamente na miragem nebulosa. Leilin sentiu seu corpo ficar pesado, como se ele tivesse pulado em uma piscina. Ao mesmo tempo, era como se ele tivesse atravessado uma fronteira mundial e chegado a outro mundo. A força dos sonhos ao redor dele era extremamente ativa, e as visões que apareceram assustaram Leilin ligeiramente. Um carrossel mudou-se para uma melodia animada enquanto luzes coloridas piscavam. Não muito longe dali estava uma gigantesca roda gigante, e outras instalações recreativas, como uma máquina de balões e um navio viking, podiam ser vistas por toda parte. Como poderia ser? Isso não é uma réplica de um parque de diversões do meu mundo anterior. Não. Esse layout é séculos mais antigo que os parques de diversões modernos. Eu só os vi em exposições que estão na lembrança de tempos passados. Leilin ficou ligeiramente surpreso. Eles foram formados de acordo com minhas memórias vazadas, ou isso é outro sonho de um mundo semelhante. Luzes brilhavam em todo o parque de diversões enquanto vários tipos de máquinas operavam automaticamente. Uma enorme estátua de palhaço balançou para frente e para trás e soltou uma risada gentil. Nenhuma única criatura viva estava à vista em todo o parque de diversões, o que deixou Leilin com um pouco de medo. Ailasca. Ative a sonda. Inicie a navegação. Uma luz fluorescente azul penetrou nas pupilas de Leilin. Bip. Navegação ativada, procurando por ondulações de vida. O iShip respondeu roboticamente e encontrou uma resposta muito rapidamente. Posição alvo. 1.900 metros à frente e à esquerda. As ondulações da força dos sonhos circundantes são claras e são uma ameaça de nível 5. Nível 5. Leilin estava levemente hesitante. Parece ser mais alto do que eu esperava, mas ainda dentro de um alcance controlável. Com uma marca de seus pés, seu corpo imediatamente se transformou em um fantasma que desapareceu no ar. Um raio de luz branca surgiu na distância, o brilho mais esplêndido. Independentemente de quais edifícios obstruíram seu caminho, sejam eles de aço ou concreto, eles foram todos separados, revelando uma incisão elegante. A luz branca parecia ter quase alcançado a sombra que escapava em um instante. A sombra grunhiu e se desviou para o lado, mas seu braço se esfregou contra a periferia da luz branca. Sua manga foi diretamente esmagada em pedacinhos. A pele e o músculo abaixo dela se separaram, expondo um tecido violeta.